Boa tarde, crianças. Agora vamos para a geografia, certo? Página 285 e 286 e 287. Transformações da paisagem, como a tia colocou aqui no quadro. Transformações da paisagem. Vocês sabem que a paisagem, ela vai se modificando, né? Ela vai passando por transformações, certo? Aí tem assim. Você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo do tempo? Essas transformações podem acontecer tanto por ação da natureza, como por ação do ser humano. Então, a natureza ela pode transformar, como o ser humano pode transformar as paisagens que existem, né? Vamos estudar isso a seguir. A paisagem e a ação da natureza. Que é essa página aqui que a tia está mostrando para vocês, ó. 285. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz e o calor do sol e a água da chuva, dos rios e dos mares. Veja a seguir alguns exemplos de como isso acontece. Aí tem o primeiro exemplo. A formação rochosa, denominada falésia, é transformada pela ação da água do oceano. Ao colidir constantemente com esses paredões de rocha, as ondas do mar causam seu desgaste. Conforme retratado na fotografia ao lado em Natal, Rio Grande do Norte. Olha só, tá vendo a ação da água do oceano já transformou aqui, ó. Tá vendo, ó? Segundo, as dunas são formas de relevo originadas por grandes porções de areia. As dunas, que são essa aqui, ó, as dunas. Já viram, né? As dunas na televisão, em alguma revista ou em algum livro. Ó, estão vendo? É lindo, né? As dunas. Então, as dunas são formas de relevo originadas por grandes porções de areia. Então, as dunas são as areias. É a areia, certo, minha gente? Elas são transformadas pela ação dos ventos. Então, o vento, né? Quando vem o vento, aí transforma as dunas que são areia. Carregam os grãos de areia, deslocando as dunas de um lugar para o outro, conforme mostra a fotografia ao lado no Maranhão. Ó, tá vendo? O vento, com a ação do vento, né? Aí a areia aqui. Então, eles vão transformando as dunas. Muito interessante. E também de um lugar para outro, né? Porque o vento, né? Quando o vento dá... Na página 286 tem assim, a paisagem e a ação do ser humano. O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para alimentação, construção de estradas para a circulação de veículos e construção de casas para moradia. Então, o ser humano também pode transformar as paisagens para atender às necessidades deles, né? Quando, por exemplo, tem uma mata, por exemplo, né? Então, eles tiram aquilo ali para construir casas, pode ser indústria, certo? Mas também tem que ter um consentimento, né? Transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas em meio a moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções com outras funções e como modo de construí-las e utilizá-las,
foi se alterando. Então, de acordo com as construções e de acordo com o tempo, né? Eles vão alterando alguma coisa, né? Modificando. Dessa maneira, tanto os elementos antigos como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente daquele lugar. Porque a gente tem assim, tem cidades que são cidades históricas, né? São cidades mais antigas, que preservam aquilo ali. Preservam aquela paisagem, né? Outros não, outros já transformam aquela paisagem. Destrói, né? Tem às vezes que faz aquela demolição para construir outra coisa, né? Mas tem cidades ainda que permanece aquela paisagem mais antiga. Só vão dando uma reformadazinha que é para não se acabar, né? Aí tem assim, a fotografia ao lado que retrata Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016, mostra elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a igreja de São José, construída em 1904. Também é possível observar algumas construções recentes, como os edifícios, com arquitetura e materiais modernos. Então, vocês estão vendo aí que tem os prédios, né? Os apartamentos, só que foi preservado a igreja bem aí no centro, no meiozinho, né? Tá vendo, ó? Que são a construção mais antiga. A igreja é uma construção mais antiga. E aqui, ó, são as mais modernas. Então, não destruíram aqui a mais antiga. Permaneceu, né? É isso que a tia tá falando. Tem construções que eles ou destrói, né? Destrói as mais antigas para fazerem outras construções. Mas nesse caso aqui, em Minas Gerais, a igreja permaneceu, certo? Na página 287 tem assim, observe as paisagens retratadas nas fotografias a seguir, depois faça as atividades, certo? Contorne de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza e de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano. Então, azul, a ação da natureza, e a vermelha, a ação do ser humano. Certo? Vocês vão contornar. Tem essas duas gravurinhas aqui, ó. Aí vocês vão assim, ó, contornar. Ou de azul ou de vermelho. Vai passar um círculo assim, ó. Como a tia tá mostrando. Certo? Aí tem assim, vista de rodovia no Paraná, vista de paisagem na Nova Zelândia. Gostei da segunda paisagem. Mais bonita, na minha opinião. Letra C. Assinale com o X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem B? Aí você tem 4 opções e você vai marcar qual é. Tá facílimo. E o outro, qual é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Então, foi o deslocamento de pessoas e mercadorias ou cultivo para produção de alimentos. Então, vocês vão responder essa página aí de geografia, que é a 287. As demais que eu dei antes, né? A tia vai fazer a correção com vocês, certo? Isso. Então, essa páginazinha aí é que vocês vão fazer, correto? Olhem só. Sobre o vídeo, né, que a tia colocou lá, a listagemzinha de cada um vai fazer o quê? Para fazer o vídeo sobre o folclore. Então, vocês vão olhar o que vocês vão fazer. Lembrando, se apresenta de farda, o videozinho. Não precisa ser um vídeo muito comprido, não. Vocês vão ler a historiazinha, certo? Cada um vai ficar com a sua. Vão ler a historiazinha e depois vão fazer o quê? Vocês se apresentam, o nome de vocês, né? Tal, a escola, tal, de fardas. Eu vou falar sobre uma lenda do folclore. Aí você fala o nome da sua lenda e você vai narrar aquela história. Por exemplo, quando a gente conta uma história, né? Quando a gente conta uma história, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho. Da Chapeuzinho Vermelho.
A gente conta aquela história, tal, escuta aquela história e tal. Depois você não vai contar? Um filme, por exemplo. Você assistiu um filme. Aí tem uma pessoa que não assistiu. Você não vai contar aquela história? Você não vai narrar aquela história, né? O capítulo de um desenho. Aconteceu isso no desenho, né? Vai contar a história daquele desenho. A história de uma novela, de um filme, né? Então, a mesma coisa vocês vão fazer com a lenda. Vocês vão ler a lenda, leiam de novo, vão lendo, porque eu tenho só que esse trabalho na terça-feira. Vai dar tempo suficiente. Então, vocês vão ler e vão gravar o vídeo narrando a história. Por exemplo, o Saci. A tia vai falar sobre o Saci. Hoje a minha lenda, eu vou falar hoje sobre a lenda do Saci, que é um personagem do folclore. Aí você vai falar, o Saci assim, 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 assim. Sem livro na mão, certo? Por isso que eu quero que vocês leiam, releiam de novo, que é para entrar na mente de vocês, para vocês contarem a história. Lembrando que é valendo nota, certo? Bons estudos e caprichem no vídeo.